Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, estou usando um conjuntinho de blusa e calça de linho na cor branca, estou usando um blazer também jeans e aqui no ambiente em que eu estou tem uma parede atrás de mim com pontos interligados e aqui, como eu já disse, no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte, nós vamos conversar sobre o nosso assunto da nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar de um tema muito comentado, que é o transtorno do espectro autista. Mas não apenas sobre esse assunto, nós vamos falar de um outro que é menos comentado, que é a evitação patológica de demanda. O que é isso? Qual é a relação entre o TEA e a EPD, como é conhecida? Vem comigo que nesta aula você vai conhecer tudo sobre este assunto, ou quase tudo, porque você vai poder aprofundar nos conteúdos complementares. Então, vamos iniciar? Então, hoje nós vamos falar da nossa aula 2 sobre o TEA e a EPD, que são siglas que a partir de agora você vai ouvir com mais frequência, e nós vamos falar inicialmente sobre o TEA. Como você já deve ter observado, existem muitos comentários e muitas teorizações sobre o TEA. Mas a predominante hoje, mais recente, inclusive eu cito o livro da Hudson de 2025, publicado ano passado, que o TEA é uma condição neurológica permanente. Então, é uma condição, não está falando que é uma doença, mas que é uma condição permanente. E a característica do TEA, que define o que é TEA e o que não é, são essencialmente 3 pontos. Prejuízos, a palavra prejuízo, na comunicação, na interação social e comportamentos restritivos e repetitivos. Todas essas características precisam envolver um prejuízo para o indivíduo. Se você tiver somente uma dificuldade na comunicação, mas não te traz prejuízo, e se você tiver dificuldade em outros aspectos que foram citados aqui, mas não te traz um prejuízo na sua vida, você não vai ter essa condição permanente. Você vai ter, alguns falam em traços, está dentro do fenótipo ampliado, mas não necessariamente no espectro autista. Então é importante a gente definir o que há de mais recente neste conceito, que envolve a questão do prejuízo, ok? Seguindo aqui, o transtorno do espectro autista, dentro da classificação internacional de doenças mentais feita pela ONU, que é a nossa CID-11, e também dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que foi reformulado, o DSM-5-TR. Então, aqui eu juntei essas duas definições para trazer para vocês o que há de mais recente. Primeiro, que o DSM-5 não é o padrão que é usado na codificação de diagnóstico, né? Que o DSM-5 não é usado no Brasil como um padrão de manual de diagnóstico, porque quem faz esse diagnóstico é a CID, né? A Classificação Internacional de Doenças. Mas é utilizado o DSM-5 por muitos profissionais para apoiar laudos e relatórios. Primeiro, o transtorno do espectro autista, ou do autismo, é identificado por esse código 6A02, que foi em substituição ao F84.0, mais conhecido. E as subdivisões passam a estar relacionadas com a presença ou não de deficiência intelectual ou comprometimento da linguagem funcional. Esta é a definição mais recente dentro da classificação internacional de doenças. Se o indivíduo autista, ele tem ou não deficiência intelectual agregada, ou se ele também tem comprometimento da linguagem funcional, que aí é algo que vai definindo também os níveis que a gente conhece como níveis de suporte, e é o nosso próximo assunto aqui. Primeiro, dizer que o nível de suporte ele não consegue definir o autista por completo,
porque ele não é uma hierarquia, que você não nasce o nível 1 e vai subindo, ele é apenas um indicador dentro da classificação internacional de doenças para nos dizer que tipo de suporte esse indivíduo vai necessitar naquele momento. Por exemplo, os autistas de nível 3 de suporte, eles podem sim escrever um livro, mas com a ajuda, por exemplo, da comunicação aumentada. Só que ele pode ter essa condição, mas ele também, agregado a isso, pode não conseguir ir ao banheiro ou tomar banho sem ajuda. Então, nós temos aqui condições que mostram um indivíduo que ele é dependente demais para algumas coisas e para outras coisas, com uma certa ajuda, ele consegue fazer, ou com o mínimo de ajuda ele consegue fazer. Então, aqui os 3 níveis de suporte, o nível 1, ele requer algum apoio, então veja bem que o nível 1 também requer apoio, porque se ele não requerer nenhum tipo de apoio, ele não é autista. O nível 2, ele já precisa de um apoio substancial, e o nível 3, ele precisa de um apoio muito substancial. Então, são esses 3 tipos de níveis. O indivíduo ele pode variar entre os níveis, ele pode ter o nível 1 e pode depois precisar de um nível de apoio mais substancial. E também o inverso, ele pode requerer, com as intervenções, cada vez menos apoio por se tornar mais independente, igualmente ao nível 3. Ele pode requerer um apoio muito substancial e, de repente, ele reduzir essa necessidade e, por exemplo, para o nível 2. Entendendo os conceitos. Alguns conceitos são utilizados no contexto do autismo. O stimming, que é a autoestimulação. São movimentos repetitivos. O mais conhecido é aquele movimento de agitar as mãos. Então, é um movimento que o indivíduo ele pode realizar por diversas causas, né, por estar nervoso, por estar ansioso, e é algo muito repetitivo e que muitas vezes as pessoas se incomodam muito com esses movimentos de autoestimulação. Então, é importante a gente entender que é parte da condição do autista necessitar desse tipo de autoestimulação e que à medida que ele vai substituindo por outras formas de estimulação, ele pode diminuir, reduzir a necessidade desses estímulos, desse autoestímulo. A ecolalia também é um conceito muito presente dentro do autismo e Luciana Brites fala que a ecolalia é a repetição daquilo que a própria criança acabou de dizer, ela pode repetir coisas que ela acabou de dizer ou que outra pessoa falou de forma imediata ou tardia. Ela pode repetir a última palavra, o professor está ministrando uma aula e ela pode repetir a última palavra de cada frase do professor, ou ela pode guardar aquela palavra e depois, em um outro contexto, que não seja o contexto onde essa palavra foi dita, ela pode ficar repetindo o tempo todo fora do contexto. A ecolalia, ela não é uma forma de linguagem, ela é um mecanismo de autoestimulação também do indivíduo. É uma necessidade própria da condição do autismo. Não é uma comunicação, não é uma linguagem em que o indivíduo está tentando se comunicar, ele está se autoestimulando. Ok? O que a gente pode pensar aqui diretamente sobre estratégias em sala de aula com pessoas autistas? E aqui eu não estou falando apenas de crianças, tá? Mas de pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Primeiro, comportamento, com relação ao comportamento, que é muito importante. Nós precisamos expor os nossos pontos, aquilo que a gente está falando, com clareza, com frases curtas e claras, sem ficar dando muitas voltas com relação ao assunto. Então, quanto mais objetivo a gente conseguir ser, melhor para que aquele indivíduo compreenda e não se disperse durante a nossa falação. A questão da comunicação, evitar sarcasmo, evitar interpretar de primeira um comportamento como desobediência ou afronta, o que é muito comum. Pode ser simplesmente que esse indivíduo não compreendeu aquilo que a gente está falando, a nossa ordem, a nossa solicitação. Então, assim, não interpretar o indivíduo autista como a gente interpreta o comportamento de um indivíduo típico.
Então, é importante perceber que ele tem um prejuízo na comunicação, logo, ele vai ter um prejuízo na interpretação do comportamento, na leitura social, na leitura do contexto social onde ele está inserido. Então, evitar esse julgamento de primeira mão de que o indivíduo ele está fazendo algo porque ele, entre aspas, quer. Continuando, com relação à rotina, a gente já sabe que a rotina estruturada é muito importante para a pessoa autista, rotina objetiva e visual, manter sempre que possível um roteiro padrão, evitar mudanças bruscas sem avisar, sem combinar. E essa rotina visual, ela não é boa somente para indivíduos autistas. Para indivíduos típicos também, com desenvolvimento típico, ela é muito importante. Então, lance mão dessas estratégias também. A organização e previsibilidade, manter a sala organizada, atividades previstas bem explicadas, procurar antecipar as ações, ou seja, o professor precisa se planejar. Com relação à questões sensoriais, eu digo que você deve conhecer quais são as dificuldades, as características sensoriais dos seus alunos, optar por selecionar estímulos, os estímulos que você usa em sala de aula e não exagerar o uso de estímulo, nem para mais e nem para menos. Integração social, investir em trabalhos em pequenos grupos ou duplas e orientar de perto, ou seja, o professor não tem que colocar o aluno num grupo sem orientar, sem supervisionar este grupo. Com relação às crises de explosão emocional, que é muito comum dentro do autismo, criar vínculo de confiança com o aluno, ele precisa conhecer e confiar em você para ele poder entender que naquele momento difícil para ele, que ele não vê outra saída, ele vai ter alguém confiável. O ambiente da sala de aula ser acolhedor e seguro, então você não pode negociar com bullying, não pode permitir que este aluno sofra na sala de aula com relação a isso. E a outras questões também, estar atento aos gatilhos que geram essa explosão emocional, ou seja, você entender o comportamento, o que antecede o comportamento de crise, o que faz com que esse aluno gere uma crise. Trabalhos em grupos, porque é importante, escolha você mesmo, professor, escolha os grupos, dê um papel específico para cada aluno, inclusive ao aluno autista. Supervisione cuidadosamente e esteja atento aos atos maldosos de outros alunos. Com relação ao trabalho individual, porque também é importante, abra espaço para a criação individual, mas não faça disso a única forma do aluno estudar. Com relação às lições de casa, estabeleça uma rotina com dias certos que ele vai levar a tarefa para que ele saiba, todos saibam quais são os dias de tarefa. Que tenha nessa tarefa instruções claras e curtas, que tenha também uma previsão do tempo, você planeje o tempo que ele vai gastar para fazer essa tarefa e que tenha na sala de aula um reforço, uma ação em que os alunos se sintam também valorizados pelo trabalho que eles fizerem em casa. Agora vamos falar da evitação patológica de demanda, a EPD, que tem tudo a ver com autismo. Primeiro ponto que a EPD ela não é um diagnóstico à parte, não é. Certo? Não é um transtorno que se dá, que tem um CID e tudo mais. Mas é um perfil, veja bem esse conceito, de comportamento associado ao autismo. Então, muitos autistas podem apresentar, mesmo que leve a evitação patológica de demanda e às vezes severa também. Não há ferramentas de diagnósticos que sejam padronizadas, isso até o ano passado. A evitação patológica de demanda, o que é? Alunos autistas podem considerar as reações de outras pessoas confusas. Então, o que está na base da evitação? Quando a reação é confusa, o cérebro dele não consegue entender. E a interação social também é muito cansativa. Ele acaba exausto quando sai da sala de aula ou quando termina alguma aula. Mas não é um cansaço comum, é uma exaustão. Eles gostam de rotina e consideram mudanças perturbadoras. Podem entender o discurso de forma literal.
E aí, em alguns casos, isso pode complicar. Não compreendendo bem o significado, também pode conhecer muito sobre um assunto, ter hiperfoco e ser extremamente vulnerável em outras áreas. Podem ser rejeitados mais do que os que não têm TEA. Com um bom apoio individual, eles podem desenvolver as suas potencialidades. Então, a evitação patológica de demanda surge num contexto de confusão sobre a questão social, de interpretação da leitura social. E quais são as características? Com relação à evitação, especialmente evita seguir instruções. E ali pode gerar várias situações, porque o indivíduo evita, ele vai gerar vários comportamentos para evitar. Isso vai gerar ansiedade e pânico quando ele tiver alguma pressão, né, para que ele resolva que ele faça algo, mudanças extremas de humor. Com relação à sociabilidade, são aparentemente sociáveis, mas isso é uma forma superficial, porque de uma hora para outra esse humor pode mudar. Quais são os indicadores comuns da EPD? A pessoa ela tem uma faixa normal de inteligência, costuma ser bastante criativo, resiliente e independente, pode ter liderança e comunicação, daí você imagina que é um indivíduo comum. Mas a base da EPD é o diagnóstico de TEA. Geralmente a EPD acontece com indivíduos com TEA. E também esse indivíduo costuma mascarar suas ansiedades porque ele tem uma faixa normal de inteligência, ele tem outras características sociáveis que você pode entender que ele não tem esta questão. Ele também tem um gosto por controle e isto vai dificultar muitas vezes ele seguir instrução de outra pessoa. Evitam seguir instruções, como eu já comentei, criam desculpas ou razões para não realizar uma determinada tarefa, podem dramatizar, fingir, fantasiar e acreditar, de fato, naquilo que eles constroem, na narrativa que eles constroem para evitar uma demanda. Eles podem ter explosões emocionais muito frequentes, evitar exigência, evitar cumprir exigências. Eles precisam de um tempo maior do que outras pessoas para realizar atividades. E aí, entendendo esses conceitos, quando a gente fala evitação patológica de demanda, o que é demanda, professora? É um termo também genérico, mas resumindo, é toda solicitação que é feita por outra pessoa, seja uma solicitação direta ou uma solicitação indireta, que são as necessidades da vida social. Preciso ir tomar um banho, né? Não necessariamente alguém me pediu, mas eu tenho a hora de tomar um banho, eu preciso dormir, é uma necessidade. Eu preciso visitar minha tia, é uma necessidade social, de repente, dentro do contexto da família. Vida diária também é um outro conceito dentro da EPD. Vestir, se escovar os dentes, fazer refeições, fazer tarefa, isso tudo são motivos de evitação de demanda. E aqui há um desgaste muito grande na família, porque o indivíduo ele evita a todo custo pode querer evitar questões básicas como comer, fazer alguma tarefa e até mesmo escovar os dentes e outras questões da vida diária. Também pedido direto. O que é um pedido direto? Escreva um parágrafo sobre, vista seu uniforme de educação física. Então, qualquer pedido que seja direto, ele pode querer evitar, porque daí entra nessa questão de seguir instrução. Demandas indiretas também, porque ele tem uma preocupação de não estar no controle de algo. Por exemplo, alguém que o pressiona para que ele conclua uma tarefa, para que ele lanche, que ele termine de lanchar. Até mesmo experiências desconhecidas, por exemplo, uma viagem, quando a família quer viajar para um lugar, ele vai sempre querer viajar para o mesmo lugar, muitas vezes, porque ele quer evitar ter algo que ele não esteja fora do controle dele. Pequenas demandas dentro de uma maior, por exemplo, um passeio na escola. Ele vai para um passeio na escola, mas pode gerar uma ansiedade, um sofrimento muito grande, porque ele vai começar a pensar dentro desse passeio que tem muitas demandas pequenas. Por exemplo, como que ele vai saber ir ao banheiro dentro desse passeio? E se ele se perder, o que ele vai fazer? O que vai acontecer nesse passeio? Qual vai ser a programação de horário? Se é só um passeio, mas o que vai acontecer
aparecer nesse passeio. Então, são demandas dentro de uma maior. Demandas internas, os seus próprios desejos, coisas que eu gostaria de fazer, mas ele se sente pressionado porque ele tem uma dificuldade de aceitar até mesmo os seus próprios desejos. Coisas que são apreciadas, praticar hobbies, assistir um programa favorito. A partir das coisas que eles apreciam, é um caminho para ajudá-lo a fazer aquilo que ele não aprecia. Porque a evitação patológica de demanda realmente é algo que traz muito sofrimento para o indivíduo e para a família e para os professores. Métodos utilizados para evitar demandas. Alguns métodos, a postergação, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso amanhã. A barganha, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, pode querer barganhar para conseguir fazer algo. Outro método é arranjar desculpas, que é muito comum, né? Até mesmo acreditar nessas desculpas. Inventar motivos incapacitantes que ele não consegue fazer. Pode dramatizar ou fantasiar sobre o porquê que ele não consegue fazer. Também pode minimizar conversas importantes, pode até chegar à automutilação ou agressividade para não executar uma determinada demanda. A mais comum é a recusa, realmente recusar, e o meltdown, que é o colapso. É quando o indivíduo ele tem um colapso, uma fuga do ambiente, porque ele já está saturado de demandas que ele tentou evitar e usou todos os recursos e não conseguiu evitar aquela demanda. Então, o que é o meltdown? Para a gente entender, é uma combinação de termos do inglês que significa, no sentido literal, derretimento, mas pode ser traduzida para o português simplesmente como um colapso nervoso. Então, veja que a evitação patológica de demanda não é algo só porque o indivíduo não quer fazer. Ele tem um fundo, uma base, um transtorno, que já é o TEA, e ele consegue ali suportar até um determinado ponto. E chegando naquele ponto, ele vai ter um colapso. E o meltdown é externalizado, é algo para fora. Né? Ele pode ter uma crise de quebrar, de jogar, de bater. A gente vê muito na internet, né? Crianças, principalmente, tendo esse tipo de crise, mas para ela chegar nessa crise, teve todo um antecedente que muitas vezes não foi considerado ali, não foi observado. Então, a pessoa, ela coloca os seus sentimentos para fora, só que aí da forma errada socialmente, né? Expressa diretamente por meio de gritos ou de choros, tremores, pode até chegar a desmaiar, pode ser agressivo, e nesse caso há um aumento notável da frequência cardíaca e a pessoa perde a capacidade de controle sobre si mesma. Olha que perigo! E também sobre os seus sentidos. É uma grande confusão e uma grande ansiedade. Então, o meltdown é um resultado de uma EPD que não foi bem trabalhada, nem com o indivíduo e nem no contexto em que ele está inserido. Então, é importante, nesse caso, conhecer o indivíduo que gera esse comportamento. Não é que se vai evitar tudo, porque toda vez que tiver uma demanda, é possível que ele ele pode gerar esse tipo de colapso. Mas não é geralmente na primeira demanda, existe todo um processo que leva a isso. Então, o importante é falar agora das intervenções. Vamos lá? Então, a gente entendendo aqui o que é o meltdown, primeiro o indivíduo ele vai se sentir encurralado. Ele não consegue se livrar daquela demanda. Então, ele vai ter reações não propositais. Então, não considerar que ele está fazendo isso por birra. Ele vai ter uma reação de exaustão e, posteriormente, ele pode ter depressão. O choro descontrolado, ele pode destruir a propriedade de alguém, danos físicos, e até fugir, né? Buscar assim, sumir daquele ambiente e até de casa. Que estratégias aí, pensando na EPD, a gente pode considerar em sala de aula, né? Primeiro, permitir que o aluno ele sente onde ele se sinta menos estressado, escolher um lugar e perto de pessoas que possam deixá-los melhor, mais confortável. Adotar uma postura flexível com esses alunos. Adaptar atividades
permitir uma variedade de abordagens, ou seja, eu posso buscar formas diferentes de trabalhar o mesmo conteúdo que tenha o mesmo objetivo pedagógico, mas de formas diferentes. Não necessariamente tem que ser de uma forma escrita, somente escrita, mas escrita, oral e de outras formas. Também com relação ao controle, porque é muito presente essa questão do controle. Então, a gente precisa oferecer opções de preferência para toda a turma, para que ele não fique estigmatizado e você não passe para ele o controle sobre a sua autoridade. Então, ofereça opções. Dentro do que pode ser feito, quais são as opções? Ele pode escolher, mas quem escolhe, quem coloca as opções é você. Demandas, você pode escolher a linguagem, ele não vai deixar de fazer, mas você inclui palavras nas suas demandas, tanto oral quanto escrita, que podem dar a ideia de que você está sugerindo. Por exemplo, que tal? Quem poderia fazer algo? Então, você pode escrever, tanto na prova quanto na sua fala, ao solicitar demandas, e reelaborar a sua fala como se você estivesse sugerindo, mas é claro, mantendo aquilo que você precisa que seja feito. Com relação ao humor, então você buscar você mesmo estar bem como pessoa para que você trabalhe o seu humor para que a sala fique um pouco mais leve. Se ele grita e você grita de volta, a sala vai ser um ambiente pesado. Então, você entende que quem tem o problema da EPD é este aluno, não é você. Agora, se você, professor, também tem este problema, aí você precisa tratar, porque daí você não vai conseguir ser um bom professor nessa turma e nem ter saúde mental para trabalhar. Jogos. Os jogos são muito importantes para trabalhar demandas sociais no TEA e também na EPD, assim como outros transtornos também. Alívio do estresse. Então, como a EPD está muito associada a quadros de ansiedade, é interessante que você busque, por exemplo, temas de interesse que esse indivíduo tenha, mudar o foco, mudar a atividade. Então, na hora de uma prova, fazer a atividade relaxante, fazer provas de formas que não tragam tanto estresse para o indivíduo, ou até, se for manter a prova da forma tradicional que a gente conhece, mas buscar transformar um ambiente mais leve e ter mecanismo de alívio de estresse. Fazer pausas também para evitar crise, porque já está sendo estudado o fato de que muitas demandas, não apenas para crianças com EPD, ou para indivíduos com EPD, mas para outros transtornos, muitas demandas como TDAH, essa pessoa ela não vai ter um bom desenvolvimento e ela vai ficar sobrecarregada. Envolvimento da escola e da família é muito importante que na escola tenha uma pessoa designada para acompanhar esse indivíduo, principalmente na hora das crises ou na hora que antecede a crise. Não é o professor que tem que fazer isso, porque ele não tem condição de deixar 35 alunos numa sala e ficar com outro aluno. Precisa ter na escola um local de refúgio, um lugar que ele se sinta bem, que ele já conheça, que ele pode sair em último caso. Precisa envolver a família trazer informações e ajudar a escola. Ele precisa também ter um plano educacional individualizado para que ele possa ter um melhor atendimento no aspecto escolar. Bom, eu quero finalizar refletindo sobre a evitação pedagógica, a patológica. A evitação patológica ela é confundida com o TOD, mas ela não é o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, no que nós vamos estudar posteriormente. A evitação patológica de demanda não é TOD, não é transtorno opositivo desafiador. Compreender o que está motivando a atitude de desobediência, porque ele vai evitar, de toda forma, atender a sua demanda, mas entender o que está por trás dessa atitude é importante. É preciso ter conhecimento prévio desse indivíduo para que você entenda que ele tem ali um perfil de comportamento que aparentemente te desafia, mas que na verdade essa desobediência é motivada muito mais pela ansiedade e pelo estresse do que pela necessidade de desafiar, que é uma característica do TOD. Então, é importante entender
que a evitação patológica de demanda ela não acontece só com relação à questão à desobediência para te afrontar, para discordar, mas é de evitar algo que precisa ser feito. E aí eu quero finalizar com as nossas referências, indicando que vocês leiam um pouco mais e aprofundem sobre este assunto. E já que você chegou até aqui, desejo que você continue avançando nos seus estudos. E um grande abraço, até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.